Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia. Esse é um segundo vídeo, então, nessa sequência que a gente está fazendo para discutir conceitos de história e filosofia da ciência para uso no ensino de ciência. Então, a gente não tem o interesse aqui de fazer discussões pormenorizadas ou muito profundas, mas trazer alguns conceitos emblemáticos que já foram trabalhados e vêm sendo trabalhados na área de educação e ciências, para pensar então sobre a prática na sala de aula. No vídeo da semana passada, a gente discutiu alguns conceitos fundamentais para nos guiar frente às diferentes perspectivas históricas e filosóficas. Então, a gente diferenciou o critério de significação do critério de demarcação e diferenciou perspectivas absolutistas e relativistas e analisou como que alguns filósofos ou algumas correntes filosóficas se encaixariam frente aos diferentes critérios de significação e demarcação e se aproximavam de uma visão relativista ou absolutista. Então tudo isso é uma tentativa, né? Essa proposta é uma tentativa de propor um arcabouço conceitual que nos ajude a pensar sobre a prática na sala de aula. Na semana passada eu comentava, quando eu quero levar um texto histórico, essa narrativa é uma narrativa que tem um viés mais racionalista, um critério de demarcação bem delimitado, ou não, é uma narrativa talvez mais externalista, que eventualmente se compromete com uma concepção epistemológica relativista. Isso tudo nos ajuda a pensar sobre o material que a gente vai levar, a pensar sobre a proposta que a gente quer fazer e principalmente a pensar se esse material, se essa proposta são condizentes, eles são coerentes, estão de acordo com os objetivos pedagógicos que a gente pretende propor, se vai realmente contribuir para que a gente alcance o objetivo pedagógico proposto. Reforço isso porque é muito tentador que a gente leve a abordagem histórica para a sala de aula, mas acabe recaindo em uma visão tecnicista. E sem perceber, a gente acaba tratando a história de uma forma conteudista, acaba levando como um conjunto de fatos, uma linha cronológica, como daqui a pouco cobrando datas, né, ou cobrando como se fosse simplesmente algo objetivo para que o aluno tivesse que memorizar e reproduzir. E a ideia não é essa. Existem vários possíveis objetivos pedagógicos de uma aula de física e o professor ou a professora tem que ter clareza, ter consciência de quais são os seus objetivos. Eu quero que meus alunos saiam dessa aula, além de saber sobre as leis de Newton, eu quero que eles saibam diferenciar o que é uma equação empírica de uma demonstração. Eu quero que eles saibam diferenciar o que é conhecimento científico de conhecimentos não científicos. Eu quero que eles possam problematizar quais são as possíveis relações entre o desenvolvimento científico e a cultura de uma época em suas mais diferentes esferas, como literatura, arte, religião, filosofia. Enfim, existem vários possíveis objetivos ao se trabalhar um conteúdo específico. Posso trabalhar também as relações da ciência com a sociedade, as relações políticas que isso acaba estabelecendo, a influência política da ciência, a influência da política na ciência e por aí vai. Isso tudo, então, são objetivos pedagógicos que têm que ser colocados pelo professor ou pela professora e o material didático, o método utilizado, a estrutura da aula vem, então, a serviço desse objetivo pedagógico, certo? Dito isso, o objetivo então desse vídeo, também um vídeo rápido, é trazer um conceito chamado perfil epistemológico, que foi proposto por um pensador francês chamado Gaston Bachelard. O Bachelard é um dos autores talvez mais reconhecidos, emblemáticos na área de educação e ciência. É um grande pensador francês, tem muita influência na epistemologia francesa
E o Bachelard tem vários livros, né? Alguns autores, inclusive, separam a obra do Bachelard em as obras noturnas, que seriam obras mais poéticas, e as obras diurnas, que seriam obras mais epistemológicas. E dentro desse campo epistemológico, o Bachelard fica muito conhecido por um livro chamado O Novo Espírito Científico, em que ele vai justamente então tentar traçar algumas características da ciência moderna, mas aqui em especial eu quero trabalhar com o conceito de perfil epistemológico, que é muito explorado na área de educação em ciências, na pesquisa de educação em ciências, que é um conceito apresentado num livro chamado A Filosofia do Não, em que o Bachelard vai ressaltar o fato de que a ciência se desenvolve por meio de rupturas com o pensamento vigente. Para que a gente avance no nosso conhecimento sobre a natureza, a gente precisa, em alguma medida, romper com os nossos conhecimentos prévios. Portanto, a ciência, o desenvolvimento científico, não se trata de um acúmulo linear ou simplesmente uma soma, como se eu fosse agora acumulando novos conhecimentos. Não é uma visão cumulativa de conhecimento, mas é uma visão que se dá por rupturas. Eu tenho um conhecimento que está dado, que descreve bem a realidade, que de alguma maneira eu estou satisfeito com essa descrição. Se eu quiser avançar, se eu quiser ir mais além, não é só fazer mais conhecimento. Eu vou precisar, em alguma medida, negar, em alguma dimensão, eu vou precisar romper com a perspectiva atual. Então, o Bachelard vai falar de um conceito, outro conceito, né, que é muito usado, a noção de que a gente, quando desenvolve a ciência, a gente acaba gerando também obstáculos epistemológicos. O que são esses obstáculos? Justamente, quando eu desenvolvo a ciência, eu acabo me tornando confortável, eu acabo de alguma maneira estando satisfeito com aquele conhecimento científico. Se eu quiser ir mais adiante, eu vou precisar superar esse obstáculo, esse conforto atual, essa acomodação terá que ser superada. Então, ao mesmo tempo que eu me desenvolvo na ciência, esse próximo passo acaba sendo um obstáculo, na medida em que, se eu me conforto com ele, eu acabo não dando os próximos passos. Certo? Então, o que o Bachelard propõe e qual que é a noção de perfil epistemológico? Os diferentes movimentos filosóficos, ou as diferentes linhas, diferentes tendências, diferentes escolas de pensamento filosófico, tá? Vou botar aqui como tendências filosóficas. Na filosofia, elas não possuem, em princípio, uma hierarquia. Um filósofo não vai dizer que tal linha filosófica é superior à outra. Não vai haver necessariamente uma hierarquização ou uma noção de desenvolvimento, como se as linhas fossem uma passando e melhorando, se desenvolvendo a partir da outra. Tu tem diferentes concepções que falam sobre a realidade, que falam sobre o conhecimento, que falam sobre política. Mas o Bachelard propõe que a história da física, ou história da ciência, vou falar de física aqui, que é o nosso caso, de alguma maneira ela é responsável por hierarquizar essas tendências. E ele defende que todo conceito científico evolui a partir de uma determinada sequência. Ele se apresenta primeiro com uma certa concepção filosófica e, com o passar do tempo, ele vai amadurecendo e mudando de concepção filosófica. E ele dá um exemplo para falar disso, ele fala do conceito de massa. O conceito de massa, inicialmente, ele é adotado pelo ser humano a partir de uma visão realista, e ele chama só de realista, mas eu vou chamar aqui de uma visão realista ingênua, que é... A gente costuma dizer, a criança ela vai dizer, por exemplo, ou nós mesmos às vezes falamos, isso aqui é pesado, como se só algo que fosse muito pesado
tivesse esse atributo chamado peso ou, né, o atributo chamado massa, como se precisasse ser muito grande para ter massa. Então, um prédio é pesado, mas essa caneta não é pesada. Isso é uma visão realista ingênua. Ela só atribui a massa, ou aqui na linguagem coloquial, o peso, a algo que tem muito daquela propriedade. Enquanto que o certo seria dizer, todo corpo material tem massa. Uns têm mais massa e outros têm menos. Então, o nosso primeiro contato com o conceito de massa, ou na linguagem coloquial, com o conceito de peso, é por meio de uma visão ingênua que só atribui esse conceito a corpos que têm muita massa. Isso já é um ganho em relação a não ter este conceito. Né? Eu já estou de alguma maneira interpretando a realidade, eu me dou conta que existe uma certa grandeza física que é a massa, mas eu estou aplicando ela só para alguns corpos. Se eu fico confortável com essa visão, eu já avancei em relação a não ter o conceito, mas eu fico preso num obstáculo epistemológico. Eu estou em uma assimetria no uso do conceito e eu não percebo que esse conceito pode ser generalizado para qualquer corpo. Então a primeira tendência filosófica seria o realismo ingênuo. Isso passaria por um segundo momento, que é a visão empirista. Agora eu atribuo o conceito de massa a todos os corpos e eu sei como medir essa massa. Por exemplo, eu proponho uma balança de pratos. E aí eu tenho um determinado peso padrão que eu vou usar para equilibrar esses pratos. Eu não sei o que é massa, eu não sei propor um conceito para ela, eu não sei explicar ela e eu não sei racionalizar ela em uma estrutura matemática, mas eu sei medir a massa. Por isso que é uma visão empirista. Então, se a gente olha para o conceito, para a evolução do conceito de massa, no comércio, você, desde sempre, a humanidade já usa essa noção de balanças de pratos, ou desde muito tempo, e mesmo sem ter uma racionalização formal sobre esse conceito. Mas você sabe medir a massa. Então, isso é uma segunda visão, que é a visão empirista. Um terceiro momento passaria, então, para uma visão racionalista, que seria justamente essa ideia de formalizar o conceito por meio de equações. Racionalista. Então, a visão empirista ela já apresenta um ganho em relação à realista ingênua, mas se eu me conforto com ela, eu também fico preso porque eu vou saber medir a massa, mas eu não sei o que ela é, com que outras grandezas ela se relaciona, o que ela realmente quer me dizer. Quando eu vou para uma visão racionalista, eu passo a formalizar o conceito em relação matemática com outros conceitos. Então, por exemplo, eu sei se um conjunto de forças é aplicado sobre um corpo, a força resultante vai ser proporcional à aceleração que esse corpo vai então ter. Então eu aplico um conjunto de forças, sei a força resultante. Dessa força vai surgir uma aceleração. E a constante de proporcionalidade vai ser justamente a massa. Se eu escrevo a força e a aceleração em módulo, então a massa pode ser escrita como a razão entre a força pela aceleração. Então agora eu tenho uma estrutura matemática para o conceito de massa. Eu posso, por exemplo, também associar a massa com o momento linear. Eu sei, então, e o momento linear eu posso medir por experimento de colisões. Eu sei que o momento de uma partícula está associado à sua velocidade. E, novamente, a constante de proporcionalidade é a massa desse corpo. Se eu analiso aqui já não mais vetorial, mas o módulo, eu tenho que a massa vai ser P sobre V. Então, eu tenho duas expressões matemáticas para massa de um determinado corpo. Eu não preciso mais ir na balança, eu sei descrever, eu sei relacionar a massa com outras grandezas físicas e com outras propriedades. Isso me permite avançar na minha estrutura conceitual, isso me permite estudar colisões, isso me permite estudar um sistema massa-mola, porque agora eu tenho equações, e essas equações aqui, por exemplo, essa da força, da segunda lei de Newton, é uma equação diferencial. Eu posso, então, trabalhar em cima dessa equação diferencial para encontrar uma série de propriedades que eu não conseguiria encontrar de outra forma. Então, eu avanço em relação à visão puramente empirista
do conceito de massa. E o Bachelard, quando ele está propondo esses conceitos, ele está bem no período do desenvolvimento da física moderna. Ele está exatamente no período em que a teoria da relatividade foi desenvolvida, a mecânica quântica foi desenvolvida, e um dos desenvolvimentos recentes é a equação de Dirac na mecânica quântica, que é uma equação relativística. E é interessante que o Dirac ele encontra duas soluções. Quando ele está trabalhando com a equação, ele nota que essa equação tem duas soluções, uma referente à energia positiva e uma com energia negativa. Na época, ele pensa numa antimatéria como sendo algo de massa negativa. Hoje, a gente trabalha com o conceito de uma forma diferente. O Dirac estava pensando ali no pósitron. Então, o pósitron hoje ele tem a massa igual à do elétron, mas ele tem a carga oposta à do elétron, uma carga positiva. Mas, na época, nos próprios textos do Dirac, isso aparece algumas vezes como uma massa negativa. No discurso do Prêmio Nobel do Dirac, ele comenta sobre isso, ele narra um pouco essa história em que a energia negativa para ele seria uma partícula que teria um comportamento inercial oposto ao da matéria tradicional, e inspirado nisso, então, o Bachelard vai propor um último nível para o conceito de massa, que é o que ele chama de uma massa, de um conceito ultra-racionalista, pensando justamente nesse conceito de uma massa negativa ou de antimatéria que o Dirac teria proposto. Então, essa visão ultra-racionalista seria para o Bachelard a noção de que o conceito teria que abrigar sempre os seus opostos. Tá? Ele está se inspirando basicamente nessa fase da mecânica quântica relativística para propor que um conceito deveria, na sua fase mais madura, abrigar concepções opostas. Então, tu teria a massa e a antimassa naquela discussão em que ele está se baseando do Dirac. E para o Bachelard, todos os conceitos científicos passariam por essa evolução. Então, primeiro é isso, o conceito evolui a partir de diferentes visões filosóficas. Isso para nós, na área de educação científica, é muito importante, porque ressalta que o conceito ele não é algo estático. Nenhum conceito na física nasce pronto e fica estático. Ele vai evoluindo. Mas não é só o próprio conceito que evolui. É a perspectiva filosófica que cerca esse conceito que também evolui. Então a gente começa com certos conceitos, às vezes, da própria linguagem do dia a dia. Isso evolui para uma visão mais empirista, técnica, formaliza-se matematicamente e depois isso pode chegar num grau de abstração que até guarde significados opostos dentro do mesmo conceito. Então, o conceito ele evolui no tempo, ele muda sua relação com outros conceitos e muda de relação com a própria perspectiva filosófica por trás do conceito. Então isso é muito importante porque quando eu estou ensinando um conceito físico, de qual deles eu estou falando? Quando eu estou na aula, eu estou apresentando uma visão realista ingênua de massa, uma visão empirista, uma visão racionalista, uma visão ultra-racionalista. Quando eu estou falando de temperatura, eu estou falando de uma visão empirista, racionalista. O que seria uma temperatura a partir de uma perspectiva ultra-racionalista? Todo conceito físico a gente pode pegar, olhar para a história dele, tentar em alguma medida encaixar nessas categorias, e a gente pode olhar para o nosso discurso e pensar também onde o meu discurso está se encaixando. E aí vem finalmente o conceito de perfil epistemológico. O Bachelard não imagina que o físico, mesmo Einstein, chegou lá e vai usar agora só conceitos ultra-racionalistas. Não, depende do contexto em que está. Mesmo a gente, às vezes, no dia a dia diz, isso é pesado, né? Se vai carregar uma caixa muito pesada, a gente diz, isso é pesado. Então a gente acaba usando, naquele momento, uma visão realista ingênua. A gente resgata uma memória infantil, talvez, sobre aquele conceito. Vai no mercado e pede queijo. Ali a gente está pensando na massa de um ponto de vista empirista. Tu não está pensando nas leis de Newton, nem na gravitação, nem na teoria da relatividade. Tu está pensando numa balança. Então, uma visão empirista. Em outros momentos, tu vai resolver um problema de física, tu vai
trabalhar com algum conceito mais formal, tu adota uma visão racionalista ou ultra-racionalista. Então todos nós, ao longo da nossa vida ou no nosso dia a dia, a gente passa por todas essas tendências, né? Então, tu poderia fazer um gráfico, por exemplo, analisa uma pessoa, fica do lado dela o dia todo, e aí aqui eu tenho uma visão, primeiro realista, depois empirista, depois racionalista e a ultra-racionalista. E aí eu vou contando, daí eu vejo, por exemplo, levantou uma caixa, disse que aquilo era pesado, daí conta aqui, veio tantas vezes isso. Usou na física lá num trabalho, visão racionalista. E aí a gente veria que as pessoas vão ter um perfil. Cada um vai ter o seu perfil. Uma pessoa que não teve o estudo formal provavelmente não vai usar a visão racionalista ou ultra-racionalista. Provavelmente vai usar uma visão realista ingênua ou empirista. Uma pessoa que teve toda a formação na física vai ter o diagrama completo, o perfil completo, e dependendo da situação vai usar mais ou menos. A gente pode usar isso para analisar a nossa fala enquanto professores, a gente pode analisar nos livros didáticos, a gente pode analisar políticas públicas, a gente poderia analisar o discurso dos alunos. Onde estão meus alunos? Com que concepção de massa? Com que concepção de temperatura? E posso olhar para um texto histórico. Quando um texto histórico fala de um conceito, em que nível filosófico ele está atuando, tá? Isso então é o conceito de perfil epistemológico do bacharel, uma discussão que vem lá da filosofia do não, muito associada também ao conceito de obstáculos epistemológicos, certo? Essa é a nossa discussão por hoje e até a próxima.